Mas agora é hora de falarmos de saúde, uma pauta que vocês pediram. Fizemos aqui o início dela num outro programa e hoje, doutora Andressa, mais uma vez, volta para continuar. E eu não vou errar o sobrenome hoje. Doutora Andressa Heimbercher. Acertei? Seja bem-vinda. Tudo bem? Carol. Sempre um prazer tê-la aqui. Linda. A gente já estava mostrando as fotos dela do último jogo que ela foi assistir do Brasil. Deu super sorte. Super sorte. Você tem um palpite bom para hoje? Eu acho que vai sacolar a Alemanha. Você acha? Eu acho que vai entrar com garra. Eu acho que vai ser, gente, 3-0. Por favor, 3-0, sufocando o time da Alemanha, não deixando aquele meio de campo que diz que é muito bom. Então. Vamos prender aquele meio de campo da Alemanha, não deixa tocar a bola, vamos sufocar a Alemanha. 3-0. Aí, doutora Andressa, você entende futebol, hein? Será que saiu o gol do Fred? Eu acho que saiu o gol do Fred, eu acho que saiu o gol do Hulk. Eu acho que os meninos agora, eles vão tomar responsabilidade para eles. Porque Verdade. eu não sei você, eu não sei os meninos câmera, acho que entendem melhor, né? Menino sempre entende um pouco melhor que a gente, não, né? eles têm aí um... Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que o time sem o Neymar, cada um assume um pouco mais a responsabilidade. Concordo com você. Então, assim, eu acho que cada um dos meninos hoje vai botar aquela força e vai ser por Neymar, pelo Neymar e apesar do Neymar também, Com certeza. Né? E eu acho que o Filipão consegue colocar isso muito bem, né, eu na acho equipe. que sim. E o Mineirão, eu fui no Mineirão, gente, vocês não têm ideia. Não, a mineirada é tudo de bom. É Você tudo vê, a gente de estava bom. com a blogueira É tudo de mineiríssima, uma bom. graça. É tudo de bom. É tudo de bom. E é assim mesmo, tudo de bom, tudo de bom. Tudo de bom. que A eles gente, falam. energia, força, bastante hormônio tiroidiano para esse povo. Vamos então para o nosso hormônio tiroidiano, porque olha, esse assunto de futebol é tão gostoso, porque quando a gente vai ver, a gente começa a falar e não para mais, né? Com certeza. Te convido então, doutora Andressa, aqui para chegarmos perto da sua lousa. vamos lá hoje. A gente vai introduzir, a gente vai falar hoje do hipertiroidismo, que ficou faltando da última vez que você esteve aqui, mas eu queria que você retomasse um pouquinho Sim, eu vou retomar. a localização da tireoide. Eu vou passar pro lado de lá. E as perguntinhas, gente, podem mandar, Gente, que eu a estou ao tireoide tá vivo torcendo. no programa. Olha que bonitinha a tireoide tireoide tá dela, torcendo. com a bandeirinha do Brasil. Adoro. A tireoide tá torcendo. E olha, a doutora hoje. Andressa tá desenhando, gente, porque ela dá aula e ela faz isso muito bem. Então, ela mesma disse que para as pessoas entenderem, é bacana prestar atenção nesse tipo de explicação, né? Sim, a gente vai sempre encadeando um raciocínio, né? Tá. Então, assim, vamos começar? Vamos lá, contigo. Então- Manda bala, manda bala. Aí, ó. Então tá. Então, bom, vamos voltar. Vocês lembram, né? Da tireoide. Da tireoide aqui, que você trouxe. Aonde que ela fica perto do seu pontinho de luz. Isso, ó, deixa eu colocar né, aqui na Carol? Põe lá. frente. Ó, é aqui mesmo, ó. Exatamente. Ela fica envolvendo a cartilagem da traqueia, né? Tá. Ela tem o formato de uma borboletinha e ela produz os dois hormônios, que é o T4 e o T3. E Certo. aí a gente vai retomar um pouco esse raciocínio para poder falar um pouquinho de hipertiroidismo, que foi o que faltou da nossa aula da outra vez. Então segura aí a Perfeito. tireoide, Carol. Tá, a tireoide tá aqui, tá, gente? Pra ninguém Então, gente, esquecer. a tireoide está com a Carol. É uma responsabilidade de segurar a tireoide da bonitinha, Carol. né? Então, olha só, o que a gente vai retomar hoje? Então, eu vou desenhar uma peçoinha, tá? Tá. Então, assim, normalmente eu costumo desenhar uma boquinha, né? Pra gente localizar 2 olhinhos, né? Tá. E aqui a tireoide vai ficar na região anterior do pescoço, que é justamente essa localização que a Carol começou a mostrar, né? Então, vocês lembram que eu falei que no meio dessa região, entre os 2 olhos, no crânio, fica uma glândula chamada hipófise. Então, Certo. aqui vai vir a nossa hipófise. O que a nossa hipófise é? A nossa hipófise é o poderoso chefão, eu costumo Tá. dizer. Ela produz vários hormônios que são responsáveis por controlar várias glândulas do nosso corpo. Então, ovários, testículos, Tá. glândulas suprarrenais e a tireoide são controladas pela hipófise. Perfeito. Então, a hipófise é a mandona, né? Então, ela que vai produzir um hormônio super importante, que é o hormônio chamado TSH, que é o hormônio chamado tireoestimulante. O que ele Certo. faz? Tireoide trabalha. Então a ele- hipófise manda esse recado para a tireoide trabalhar produzindo este hormônio. Exatamente. Ela Tá. fala assim, através do TSH, tireoide trabalha. A tireoide, quando ela é estimulada a trabalhar, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir T4 e ela vai produzir T3, que Isso. são os principais hormônios que a gente dosa no sangue. Perfeito. Quase, eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, Carol também, eu também, a gente vê nos exames de sangue, muitas vezes que a gente dosa TSH e T4 livre, que é a forma padronizada para a Tá. gente fazer a dosagem. Mas Perfeito. a gente tem outras dosagens, como por exemplo, T3 total, T3 livre. E é importante dosar todos eles? Não, padronizado para fazer o diagnóstico é T4 livre Tá. e TSH. E aí a Perfeito. gente já consegue ter um bom panorama. Caso Por quê? não seja o suficiente, a gente vai dosar Perfeito. mais. E a Tá. gente vai dosar algumas coisas a mais que eu vou falando para a gente Perfeito. formar o raciocínio do hipertireoidismo. Tá. Muito bem.
O que é o hipertireoidismo? O hipertireoidismo, a gente está falando sempre, Carol, de causas tireoidianas, de causa de doença de tireoide. O hipertireoidismo é um aumento na produção de T3 e T4. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira na hora de explicar. Que é o seguinte, T3 e T4 são como se fossem aditivos de carro. Quando a gente põe um aditivo de carro, o que a gente diz para o carro? O carro trabalhe melhor. Então, o hormônio tireoidiano, ele na verdade, ele faz o nosso corpo sempre trabalhar melhor. Então, o coração bater melhor, os músculos se desenvolverem melhor, a criança ter um crescimento adequado, ter um desenvolvimento adequado, o cabelo crescer perfeito, a unha perfeita. Então, essa é a função do hormônio tireoidiano, de simplificar, é de regularizar e ser um aditivo. Perfeito. Quando a gente tem uma tireoide doente com um hipertireoidismo, o que essa tireoide está fazendo? Está fabricando muito T3 e T4. Então, é um carro muito aditivado. E aí a gente consegue raciocinar os sintomas do hipertireoidismo. Quando então está trabalhando demais, o que acontece? Acelera o coração, pode dar tremor, o músculo, ele fica um músculo que ele fica com rápido regeneração e degeneração, então a pessoa sente dor muscular, a pele fica mais quente, a pessoa fica intolerante ao calor. Por quê? Porque ela vai estar com excesso de aditivo no corpo. Que interessante. E aí, quando a gente vai dosar o hormônio no sangue, o que na verdade vai acontecer? O TSH é como se fosse um interruptor. Ele vai dizer assim, tireoide, trabalha. Se você tem muito T4 e T3 sendo produzido, o que vai acontecer com o TSH? Lembrando que ele funciona como se fosse um interruptor, ele vai desligar. E aí ele vai ficar baixinho. É quando a pessoa, no exame de sangue, vai ver um T4 e um T3 alto e um TSH baixo. Isso lembrando que a gente está falando de hipertireoidismo de causa tireoidiana. De causa tireoidiana. Se der tempo, você cita depois outros problemas, porque eu acho que pode ter algum ligado à hipófise. Sim, com Existem certeza. problemas também ligados à hipófise. Então, assim, hoje a gente está cuidando quando a causa está aqui nessa produção hormonal. Exato. Não na hipófise, né? Exato. Porque existem épocas ou doenças da hipófise que ela produz muito TSH. E aí ela vai mandar a tireoide produzir muito T4. E aí os dois vão estar aumentados. Mas hoje, como a gente está se focando na doença tireoidiana, a gente vai se focar nesse perfil hormonal. Nesse quadro. Nesse quadro. Então deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha do Twitter que chegou. Vamos ver de quem que é? Solange, um beijo pra você. Deixa eu chegar só pertinho, meninos, eu também pra não atrapalhar vocês. Olha lá. Tireoide pode desencadear transtorno bipolar? Tive os dois tipos, tive os dois tipos, tipo 3, doutora... Calma lá, vamos lá. Tireoide pode vir os dois, bipolar tipo 3, hoje faço tratamento, perfeito. Então, você entendeu? Os dois. O que aconteceu? Teve os dois, teve tanto transtorno bipolar quanto hipertireoidismo, ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, o hipertireoidismo pode sim estar associado com distúrbios psiquiátricos, inclusive com quadros de psicose, com pioras de quadros pré-existentes. Por quê? Porque a pessoa fica mais acelerada, o pensamento fica mais acelerado, a velocidade de formação de ideias, a velocidade de, inclusive, de falar, né? A pessoa com hipertireoidismo, ela fica muitas vezes mais acelerada. Entendi. Então, é por isso que muitas vezes a doença está associada. Inclusive, em pacientes que têm transtornos psiquiátricos, é muito prudente que o médico faça a dosagem dos hormônios tireoidianos, porque a gente pode ter quadros associados, sim. Então, não é que uma coisa leve a outra, mas é comum. É comum a gente ter essa associação, porque são doenças que podem andar de mão dadas. Olha só, gente, que interessante, não tinha nem ideia disso. Pode acontecer. Como a gente vai tratar um quadro como esse? Então, aí a gente vai ter que pensar na causa do hipertireoidismo. Certo. Vamos lá para o próximo quadro. Audiência bombando, tá vendo? Eu falei para vocês que ia ser uma aula muito bacana. É muito bom aprender isso, entender como é que funciona, E assim, né? a gente pensa no passo a passo para que todo mundo possa entender com calma, porque eu acho que é muito bacana que as pessoas tenham uma noção geral das doenças, né? Sim, sem dúvida. Para não ficarem tão desinformadas, sem né? dúvida. E para terem informação correta. Concordo. Né? Então, vamos lá. Eu vou falar das principais causas de hipertireoidismo, que daí a gente entra no próximo assunto, que é nódulo também. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Eu vou desenhar duas tireoides aqui, duas borboletinhas, tá?
Gente, essa é a minha tireoide simplificada, parece um pão, né? Mas tá ótimo, né? Mas aí o que acontece? Vamos lá, a gente tem as duas principais causas de hipertireoidismo. A tireoide pode acelerar por inteiro, tá? Tá. Ou a tireoide pode ter um nódulo que acelera o funcionamento dela, ou vários nódulos que vão acelerar o funcionamento da tireoide. Entendi. Tá? A gente vai se focar agora nesse primeiro caso. Ok. A causa mais comum de hipertireoidismo é uma doença autoimune, já vou explicar isso melhor, tá? Uma doença autoimune chamada doença de Graves. Não é grave, não é Graves. Graves. É o nome do doutor que descreveu essa doença, se eu não me engano, em 1835. Tá? Se eu estiver errada, depois vocês me tweetam lá e falam, doutora, 1800 qualquer coisa. Então, olha, o que na verdade acontece? Eu vou dar um zoom nessa tireoide para a gente poder entender. Gente, quando a gente dá um zoom na tireoide, a tireoide ela é formada por várias células que elas estão numas caverninhas. Aqui estão as células da tireoide e elas estão numas caverninhas. Eu ontem fiquei pensando, eu falei, gente, como é que eu vou explicar isso? É como se fosse um figozinho. Tá. Então, cada caverninha é como se fosse um figo. Quando a gente abre um figo... Tá aqui dentro, então. Tá aí dentro. É uma visão ampliada, microscópica. Abrindo assim? Não, dentro, Carol. Então é como se a gente olhasse por dentro, a composição da tireoide. Tá, como se fosse um monte de figozinho. Perfeito. Um monte de figozinho fechado que quando a gente abre é feito de células. Entendi. Que são essas células. Eu vou aumentar uma célula de tireoide aqui, tá? Uma célula, tá aqui. É nessa célula que acontece o problema? É nessa célula que acontece o problema. O que vai acontecer? Aí eu vou usar a caneta agora para poder explicar isso, porque isso eu acho muito bacana. Vamos lá. Todo mecanismo hormonal, ele funciona em forma de hormônio e de receptor. É como se fosse, eu vou largar o piloto aqui, o piloto, né? É como se fosse uma chave e uma fechadura. Perfeito. Então, a gente vai ter uma fechadura aqui e uma chave que é o hormônio. Tá. Quando eu expliquei sobre o TSH, o que o TSH ele faz? Ele vai na tireoide e fala, tireoide trabalha. Mas como é que ele faz isso? Lá dentro, bem na parte microscópica, ele vai dentro desse receptor que está aqui e ele encaixa. Quando ele encaixa, ele gera uma reação, que é uma reação físico-química, basicamente uma reação que vai fazer com que essa tireoide produza o hormônio, tá? Entendi. Então, eu vou desenhar aqui justamente esse receptor, que é quem? Ele é a minha fechadura, tá? E aí o outro vem e precisa então Perfeito, que entrar. É a chave. Gente, isso aqui é a minha tentativa de desenhar uma chave. E ela vai encaixar aqui, que é o TSH. Tá. Quando o TSH encaixa aqui, ele fala, tireoide, produz. Produz T4 e produz T3. Tá. O que acontece na doença autoimune? O nosso corpo produz autoanticorpos para nos defender de vírus, de bactérias, do mundo, né? Porque, na verdade, a gente não vive numa bolha, né? Sim. Então, assim, a gente tem bactérias, vírus, tem agentes outros que vão fazer com que o nosso corpo esteja produzindo anticorpos o tempo todo. Tá. Algumas vezes, o nosso sistema imune, na hora de fazer a leitura da produção de anticorpos, ele produz anticorpos que vão agir aqui, nessa fechadura. E entendi. Aí, eles bloqueiam, essa chave não consegue entrar. Essa chave do TSH. Aí entra uma outra chave, chamada de TRAB, nessa fechadura e vai falar assim, tireoide trabalha. Entendi. E aí é por isso que a gente tem um quadro de uma tireoide inteira acelerada. Entendi. Ou seja, os receptores, ao invés de colocarem para dentro o TSH, Eles colocam outra coisa. que é uma chave, como se fosse uma chave azul, no mesmo receptor, só que ela vai fazer o quê? Vai mandar a tireoide funcionar. Só que este aqui está sob o controle da hipófise. E esse aqui, coitado, ninguém manda nele. E é por isso que a pessoa desenvolve hipertireoidismo. Entendi. E é por isso que a tireoide acelera como um todo. Entendi. Olha só, então esse é um caso. Esse é um caso e é o caso mais comum de hipertireoidismo. Perfeito. Que é a doença autoimune chamada doença de Graves. É pro resto da vida. Tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. O que normalmente a gente faz?
tem 2 tipos de tratamento. Ou a gente dá uma dose de iodo, que vai fazer com que essa tireoide normalize o funcionamento, ou a gente dá um remédio que vai bloquear a produção hormonal. Então, a gente usa uma medicação que vai falar assim, tudo bem, o TRAB está aqui, mas a tireoide daí não produz T3 e T4. E o que vai produzir é esse remédio. Perfeito, é o que vai bloquear a produção é esse remédio. Entendi, aí você consegue normalizar. Perfeito. Mas é um tratamento que você tem que fazer. A longo prazo e tem que ter acompanhamento. Perfeito. O hipertireoidismo por doença de Graves é a causa mais comum de hipertireoidismo. Ela acontece principalmente em mulheres. Foi muito engraçado que da última vez que eu vim aqui, as meninas que têm, elas escreveram assim, mas você não falou de hiper, você não falou de Graves. Então aqui, ó, meninas, tá falado, tá explicado. E assim, tem tratamento, tem acompanhamento. A gente precisa cuidar porque senão a tireoide cresce. É aquela doença que o olhinho ele vai um pouco mais para fora. Então a gente precisa ter um pouco de acompanhamento com relação a isso. Tem que ter um cuidado, mas é uma doença que eu sempre falo assim, graças a Deus a endocrinologia é uma especialidade feliz. Porque então, tem assim, tratamento. Porque tem tratamento. Olha, gente, então a gente bacana. tem tratamento e tem acompanhamento. Agora, doutora, como é que a gente está de tempo aí, Nininha? Deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça. Você vai voltar, é claro que ela vai voltar, a gente pode deixar a cara da Lilzinha. Lilzinha já sabe, ela já sai daqui com o dia marcado da volta, gente, isso é básico. Porque a doutora Andressa é uma delícia bater papo aqui e a gente sabe que essas explicações são muito importantes e muito sérias. Falta ainda esse outro caso, tá? Vamos ver se vai dar tempo de falar hoje. Mas me veio à cabeça o seguinte, a gente está falamos de hipotireoidismo, falamos de hipertireoidismo, falamos já do estresse, o quanto o estresse influencia também, que é um fator complicado que pode também atrapalhar alguns mecanismos do nosso organismo. Agora, doutora, tem qualquer relação esse lance da tireoide com os hormônios sexuais? Eu tô te perguntando isso porque tem um monte de menina que assiste o programa, que tá querendo engravidar, né? A gente tem um público jovem bacana que gosta muito do Você Bonita, que estão nessa fase e que a gente sabe que como esse estresse também influencia muito, são meninas que muitas vezes têm uma carga de trabalho complicada, isso pode estar influenciando. Por isso que eu tô te perguntando, como é que a gente desmembra a tireoide e esses hormônios sexuais, então, para esse grupo? Bom, o que acontece? As alterações de tireoide, elas influenciam diretamente o ciclo menstrual. Tanto o hipo quanto o hiper, os 2 tipos vão influenciar a frequência da menstruação. Geralmente o hiper, ele faz com que a menstruação ela ocorra de forma desregulada e o hipo, ele aumenta o volume de menstruação, tá? Mas existe uma outra coisa que é muito interessante, que alguns alimentos, por exemplo, alimentos com soja, couve, que são alimentos que contêm os fitoestrogênios, que são os estrogênios naturais, existem alguns estudos que falam que esses alimentos eles podem alterar o funcionamento da tireoide. E aí a gente extrapola o raciocínio para o seguinte, é possível que os hormônios femininos, se eles não tiverem de forma tão regulada, possam sim atrapalhar o funcionamento da tireoide. Tá, então aí seriam os hormônios femininos atrapalhando a tireoide, não o contrário. E não o contrário, mas pode acontecer. Na verdade, o sistema endócrino, ele é sempre uma via de mão dupla. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma avaliação completa do quadro e aí sim a gente vai conseguir analisar se é a tireoide fazendo uma alteração do ciclo menstrual ou se por algum acaso é uma menopausa ou o uso de alguma reposição hormonal de forma que não está muito adequada, que pode estar atrapalhando o funcionamento da tireoide. Perfeito. Isso a gente consegue dizer. Então, ó, tem que investigar, uma coisa está relacionada à outra, então não se preocupe. Não vai dar tempo daquele último Twitter? Não. Doutora Andressa, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, Carol. Olha, chegaram trocentas mil perguntas. Gente, é que é tão legal deixar esse espaço, eu sei que é bacana fazer as perguntas também, mas deixar esse espaço para a sua explicação, porque quando a gente entende e, enfim, em algum momento detecta esse problema, é tão mais tranquilo quando estamos bem informados, encarar um problema, é ou não é? Não é? Eu acho que você pensa da mesma forma. Então, assim, todas as vezes que ela vier aqui, a gente vai deixar esse espaço para ela dar essa aula maravilhosa, para que a gente aprenda e saiba reagir quando a gente recebe uma notícia de algum diagnóstico. Tem que procurar um médico? É claro que tem. Tem que fazer os exames? Claro que sim. Mas eu acho que entender e saber, ter a informação, já nos deixa, assim, mais tranquilos. Tem tratamento? Tem que ir atrás do tratamento, não é isso? Isso.
Obrigada Posso mais uma falar vez. do meu Face? Claro, o Face que todo mundo está acessando, super bacana. Diga lá. É um trabalho, assim, nosso já. E todo dia tem texto novo. Olha que legal. Agora a gente está com a série da Copa. Cada país tem um alimento, né? Que bacana. Já entrou, vai entrar a Holanda essa semana com harém, que é uma boa pesquisa, né? Legal. Então, assim, é uma endocrinologia em dia e é um Facebook que é justamente informativo. Já contei da outra vez que nasceu junto com o Você Bonita, com as nossas vindas aqui no Você Bonita, né? E eu queria aproveitar o espaço para divulgar Endocrinologia em Dia no Facebook. É só acessar Endocrinologia em Dia lá no Face, você já entra em contato, já conhece todo o trabalho da doutora Andressa, o nome inteiro da doutora Andressa, doutora Andressa Heimbecher. Acertei, hein? Acertou. Heimbecher, você já encontra. Gente, olha, de fato, ela é uma graça, fiquem tranquilos, ela vai voltar muitas outras vezes. Não vamos abandonar a doutora e espero que você também não nos abandone. Não, eu não abandono. Porque já deve ter um monte de gente querendo levar a doutora Andressa, que eu sei, que eu tô bem ligada, né, Lilzinha? Basta Lilzinha, Camilinha e Juju trazerem aqui no Você Bonita, que às vezes a gente tá lá zapeando. Não sei quem, você sabe disso? Não, mas aqui é super pensado, é feito com todo carinho, para todo eu tô mundo brincando. entender. Não, eu tô brincando. Não largo vocês nunca. E o pessoal de casa sabe quem copia e quem faz pela primeira vez. Eu sei disso. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Prazer enorme tê-la aqui. Uma ótima torcida. 3-0. 3-0. Deixa eu te devolver sua tireoide. Ó, tireoide. Estrangulando o meio campo. E até a próxima. Um beijo. Obrigada, Carol. Volte logo. E a Nina, bem lembrado, seu sobrenome é alemão, hein? É alemão. Não, mas a gente pode falar. Pode falar o Soares, porque é o último. Tem um Soares então bem tem o brasileiro. Soares também, Vamos esquecer o Heimbecher por hoje, vamos ficar com o Soares. Andressa Heimbecher Soares. Soares. É claro que você vai torcer pro Brasil, né? Com certeza, Então, 3-0. Ela é alemãzinha mesmo, né? Toda de rostinho e tudo, mas brasileiríssima. Um beijo, obrigada sempre pelo carinho. Força Brasil. Gente, que delícia. Mas deixa eu vir pro lado de cá, só pra